Sabe aquele momento que o seu filho, a sua filha, tá fazendo uma birra no meio do mercado, do shopping, do parquinho, e as pessoas esperam que você controle essa situação? Calma, respira. Hoje eu trago 5 dicas sobre como lidar melhor com esses momentos de descontrole emocional da sua criança, sem gritar, sem punir e sem se perder da sua essência, de você mesma. Oi família, espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Nick, eu sou mãe da Poena, e aqui nós falamos sobre maternidade e sobre como ter uma relação melhor com as nossas crianças. Antes de mais nada, você sabe o que é a birra? Como eu falei, a birra é um descontrole emocional. E ela pode ser caracterizada por choro, por gritos, e é aquela cena clássica da criança jogada no chão. E as pessoas, geralmente ficam curiosas em volta olhando. E muitas pessoas acham que a birra só acontece com as crianças. Mas eu vejo muitos adultos que não sabem lidar com os próprios sentimentos, que não sabem lidar com situações conflituosas. E o exemplo disso são tantas brigas de trânsito, são tantos relacionamentos mal terminados. E é por isso que eu trago esse assunto hoje. Ensinar a nossa criança a entender os próprios sentimentos é permitir que ela se desenvolva plenamente, não só física, mas emocionalmente também. E para que ela tenha artifícios para lidar melhor com as frustrações e com as desavenças, os desencontros, as dificuldades da vida adulta. E a primeira dica é exatamente isso, aprender a lidar com as suas próprias frustrações. A gente não pode ensinar para a criança aquilo que a gente não sabe, A gente não pode falar para o nosso filho, olha, não grita, gritando com ele. Isso é muita hipocrisia, vocês não acham? E aí, quando a gente aprende a se controlar, a lidar com isso aqui que está dentro da gente, a gente consegue ensinar para outra pessoa como ela também pode se comportar. Dica número 2. Acolha, nomeie e reconheça os sentimentos das crianças. Você já parou para pensar que talvez o seu filho não saiba o que ele tá sentindo? É engraçado porque às vezes a gente não para pensar sobre isso. Assim como nós ensinamos pra criança que o cachorro faz au-au, o gatinho faz miau, a gente precisa explicar que esse monte de sentimento que elas estão sentindo e que elas não conseguem controlar e que elas sentem uma vontade quase que incontrolável de agir, de se movimentar, tem um nome. Você pode falar pra ela que ela tá sentindo raiva, que ela tá sentindo frustração. E é importante que a criança saiba dizer o que ela tá sentindo, É muito mais fácil lidar com aquilo que a gente conhece, que a gente sabe o que é. E um dos recursos, isso nem era essa dica agora, mas já que eu peguei o gancho, que nós usamos aqui em casa e que tem funcionado muito, são os livros da coleção do James Smith. Será que eu falei certo? Enfim. É uma coleção Sentimentos e Emoções. São 4 livros. O primeiro aqui é Quando Me Sinto Feliz. É o preferido da Poena, porque é amarelo. Quando me sinto triste. Quando eu sinto medo. E esse daqui, que é o que eu queria falar com vocês hoje, que é quando eu sinto raiva. E logo no começo ele começa falando de uma coisa que eu acho interessantíssima, Ele dedica esse livro para a filha dele, Maria Luísa, e ele fala: para minha filha Maria Luísa, que me ensinou a diferença entre estar brava e ser brava. E é muito importante porque isso realmente é uma diferença real e factível, e muitas pessoas ignoram isso, muitas pessoas rotulam a criança no momento em que ela simplesmente está se sentindo daquela forma. E isso não define, isso não limita essa criança a ser assim, ela só está assim. E esse livro tem uma parte... Nossa, esse livro é todo lindo, se eu pudesse eu leria ele todo aqui pra vocês. Mas tem uma parte que ele fala: gente grande também tem raiva.
E ó, aquilo que eu falei, né, sobre aprender a lidar com as próprias frustrações. É importante que a criança entenda que você também sente aquilo. Que esse não é um sentimento único e exclusivo da criança. Que você também passa por esses momentos. E aí fala, ficar com raiva não é ruim. Só não podemos machucar as pessoas. Algumas pessoas dizem que sou zangado. Outras dizem que sou muito bravo. Não sou bravo e nem zangado. Posso estar bravo ou zangado. Mas, na verdade, sou alguém muito especial e estou aprendendo a lidar com os meus sentimentos. Ai, gente, isso aqui é lindo demais, né? E é importante, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é importante a gente praticar a leitura com as crianças e não só uma leitura de forma rasa. É importante a gente utilizar artifícios que nos ajudem no dia a dia, que ajudem a criança a entender o que ela está sentindo e como é que ela pode lidar com isso. A terceira dica é mantenha calma. Eu sei que é difícil, principalmente no começo, né? Nas primeiras birras, quando você não tá esperando aquilo. A minha filha tá com 2 anos e meio agora. E eu sempre digo que os 2 anos foi uma fase, assim, muito intensa, né? Até um ano e pouco eu tinha ali o meu bebezinho. E aí parece que ela fez 2 anos, pronto, quem levou o meu bebê? E aí chegou uma criança em casa, uma criança que tem muita opinião, né, que quer tomar as próprias decisões e nem sempre tá preparada para isso. E aí eu fiquei, nossa, caramba! Gente, cadê aquele bebezinho que não sabia nem falar? Que aprendeu a andar ontem e agora já tá aí cheia de decisões e cheia de coisas. E é importante a gente respeitar a individualidade da criança sem reprimir a personalidade dela. Sem podar, né, o que ela é ou o que ela pode ser. E quando a gente mantém a calma, a gente consegue lidar com essa situação de forma assertiva, de forma pensada, de forma consciente. A gente não se deixa levar pelo impulso, né? Pela raiva, pelos sentimentos ruins, né? Que também nos dominam, que nós também sentimos, né? E que não deveriam e não poderiam nos dominar. Mas nós somos pessoas, assim como as nossas crianças, nós também sentimos. Então, a partir do momento que você consegue se manter calma, você consegue acalmar a sua criança. É muito importante respirar fundo. Abaixar, ficar na altura da criança, mostrar que tá tudo bem, mostrar que ela tá num lugar seguro. E você não precisa fazer isso, né, com muita conversinha, né? Já tô até adiantando uma dica lá da frente. Você não precisa fazer isso com muita conversinha, Abaixa na altura dela, mostra que tá tudo bem. Não permita que os seus sentimentos desregulem ainda mais a sua criança. Você é o adulto dessa situação, então se comporte como tal. A quarta dica é: a prevenção é a melhor alternativa. Quando as pessoas pensam em prevenir, elas geralmente pensam em doença, enfim, em evitar que alguma doença aconteça, que alguma coisa ruim aconteça. E nem sempre, né? A birra, às vezes, acontece porque a criança não teve alguma necessidade básica acolhida. E essa necessidade pode ser cansaço, pode ser sono, pode ser fome, pode ser necessidade de carinho. Então, é importante garantir que todos esses requisitos, que tudo isso esteja preenchido. A quinta dica que eu já adiantei é: evite rótulos e punições. A gente não deve punir a criança porque ela ainda não aprendeu a controlar os próprios sentimentos. Lembra, a birra é o resultado de uma imaturidade emocional. A criança ainda não está madura o suficiente para saber lidar com aquela situação. Ainda. Mas ela vai estar um dia. E vai estar mais breve ainda se você ajudá-la a lidar com isso e a passar por esses momentos. Aconteceu uma situação aqui em casa que foi um dia, minha filha passou muito tempo me pedindo esmalte. E aí eu explicava: filha, esmalte é de adulto, esmalte não, né, só adulto que usa. E aí, de tanto ela pedir, eu decidi comprar uns esmaltezinhos pequenininhos, desses pra criança mesmo, que saem com água. E aí, um dia ela queria pintar a unha de amarelo, que é a cor preferida dela, na hora do almoço. E eu expliquei: não, esse não é o momento de pintar a unha.
Depois que a gente almoçar, a gente pinta. E ela ficou muito, muito, muito frustrada com essa minha resposta. E aí, a primeira reação dela, imediata, foi pegar o esmalte e jogar o esmalte longe. E aí o esmalte quebrou. E ela ficou tão, tão, tão triste que ela quebrou aquele esmalte, que era o esmalte preferido dela. Então imagina se esse momento, que já estava sendo tão difícil para ela, eu continuasse reforçando comportamentos negativos. Eu falasse, olha aí, o que você fez? Isso foi tudo culpa sua, de forma agressiva, de forma violenta. Ela ia se sentir coagida, ela ia se sentir humilhada. E eu tenho certeza, já foi punição suficiente ter quebrado algo que ela gostava muito. Naquele dia ela aprendeu uma lição importante e até hoje, isso já aconteceu já tem um tempo, até hoje ela fala, ah, mamãe, queria pintar unha de amarelo eu quebrei, né? Ela sabe que ela quebrou. E depois disso, depois de ter quebrado uma coisa que era muito importante pra ela, óbvio, né? Ela é uma criança pequena, às vezes ela ainda se descontrola e ainda joga as coisas longe, mas a incidência disso diminuiu muito, muito, muito. Permita que o seu filho aprenda com os próprios erros. Não se coloque no lugar de detentor de toda e qualquer verdade. Não se coloque acima da criança como quem sabe tudo. Nós não sabemos tudo, na verdade nós sabemos muito pouco. Então esteja aberto a aprender com a sua criança. E se você errar, tá tudo bem, a gente também erra. Mas se desculpa. Senta com ele, fala baixinho. Ó, a mamãe errou, o papai errou, me perdoa. E você vai ver, de tanto fazer esse exercício, é natural. A criança também vai fazer. Quando você olhar, a criança já tá fazendo alguma coisa que ela não deveria e tá se repensando, e tá se desculpando, e tá quebrando as coisas e tá indo lá catar. Eu não tô falando que é pra ser permissivo, que não é pra educar. Educação é muito importante, mas ela precisa ser feita de forma intencional. Nós não podemos permitir que o nosso descontrole, que a nossa falta de maturidade interfira no desenvolvimento da nossa criança. E aí, eu separei uma dica bônus, que é os ensinamentos sempre vêm após a birra e não durante. Enquanto a criança tá nesse momento de falta de controle, ela não vai absorver nenhuma informação, ela não vai absorver nada que você fale pra ela. Então espera esse momento passar, espera essa criança se acalmar. E depois você explica, depois você fala, olha, esse comportamento que você teve nessa situação não foi o mais adequado. E direciona a criança para o que ela pode fazer e não para o que ela não pode. Olha, se você tá com raiva, geralmente a raiva precisa de ação. Às vezes, quando você tá com raiva, olha aí quantos adultos que a gente não vê com raiva, pega copo, joga copo longe, joga o prato longe. Ensina pra sua criança como agir, fala, tá com muita raiva, precisa fazer alguma coisa, ó, pisa forte no chão, bate na almofada, arranca forte uma folha de um caderno. Você vai descobrir com essa criança o jeito que ela se regula melhor. Dê tempo ao tempo, permita que ela sinta as próprias emoções. Sentir raiva, sentir tristeza não é ruim. A gente só não pode machucar as pessoas. E aqui em casa, outra coisa que funcionou também foi que nós percebemos que quando ela sentia muita raiva, ela não gostava de ficar com a gente. Ela preferia ir para um cantinho e ficar sozinha. E aí nós preparamos uma cabaninha que nós chamamos de cabaninha da calma, casinha da calma. E aí, às vezes, ela própria, quando se descontrola, ela vai pra casinha, e é uma casinha pensada pra ela, não é um cantinho do castigo. É uma casinha aconchegante, com almofadas, com esses livros que eu falei. E na porta da casinha, esses livros vêm junto com uma régua que você pode colocar como é que você tá se sentindo. E aí, às vezes, ela mesmo muda ali. Aí ela coloca, estou me sentindo feliz. Geralmente ela sempre fala que tá feliz. Porque, né, feliz é amarela, e amarela é a cor preferida dela. Mas é importante que a gente não puna a criança por estar se comportando de uma forma que ela ainda não aprendeu a lidar de outra maneira. É importante que a gente não ridicularize.
É importante que a gente não se coloque acima da criança. E lembrem-se, quando eu comecei a falar sobre educação positiva, sobre educação respeitosa, muitas pessoas vieram me falar: daqui a pouco a sua filha vai estar dando na sua cara. Não é sobre isso. Não é sobre permitir que a criança te bata. É sobre impor limites de forma respeitosa. É sobre não gritar, é sobre não bater. Então, se esse conteúdo fez sentido pra você, por favor, se inscreve no canal e compartilha com uma família que talvez também esteja precisando desse conteúdo, esteja precisando aprender a lidar com esse momento que muitas vezes pode ser muito delicado para alguns e para outros pode, né? As crianças são diferentes, não compare o seu filho. Beijo, até a próxima.